Vídeo aqui eu quero falar sobre esse livro aqui, Ideias que Colam, que tem me ajudado muito com a produção de conteúdo e com a minha comunicação no geral, tá? Então o livro Ideias que Colam porque algumas ideias pegam e outras não, e ele fala sobre os 6 princípios das ideias que dão certo. E esses 6 princípios, que eu já vou falar quais são, né? Eles ajudam a nossa comunicação geral, tanto falando de produção de conteúdo, tanto nos stories, quanto no feed, quanto aqui no YouTube. Eu acho que o que esse livro traz é uma coisa muito útil para todo mundo que trabalha com comunicação, tá? E vamos direto ao ponto aqui, né? Quais que são os 6 princípios das ideias poderosas? Simplicidade, surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e relatos. E daí tem várias coisas marcadas nesse livro aqui, né? Mas uma aqui que logo no começo que ele fala, que eu acho muito bom, que é o seguinte, ó: se você quiser espalhar suas ideias para outras pessoas, trabalhe dentro das regras que já permitiram o sucesso de outras ideias. Seu objetivo é inventar novas ideias e não novas regras. Cara, achei muito bom isso. E esses 6 princípios eles têm servido assim como uma base, tipo um checklist para onde eu boto minhas ideias à prova lá. Eu tento dar um checkzinho nessas 6 aqui para não gabaritar os 6, mas os meus vídeos conterem, sei lá, no mínimo 3 a 4 dessas características, tá? Porque realmente eu vejo que isso faz diferença. Algumas delas mais do que outras. Mas assim, ó, agora recentemente eu tenho um curso de produção de conteúdo, ele tem mais de 300 alunos, né? Eu sou o cara que fala para tu documentar e não criar conteúdo, e eu falo sobre os conteúdos documentativos, essa técnica que, que eu criei, né? Baseado no que o Gary fala, Gary Vee, sobre documentar. E lá dentro do curso ensino várias técnicas de chamar atenção, de gerar curiosidade, de usar a tua vida como tua fonte de conteúdo, que é o de fato que é documentar, como usar as 7 categorias dos conteúdos documentativos, que é uma ferramenta lá dentro do meu método. E recentemente a gente teve um desafio de postagem, né? De tempos em tempos rola esses desafios, né? O desafio 14 dias documentando, e a gente teve um desafio agora que terminou no início do mês de maio. E durante esse desafio a gente dá feedbacks para os conteúdos dos alunos. E esse lance de dar feedback é muito bom, né? Porque quando a gente está ensinando, a gente aprende 2 vezes. Então a gente se força a dar bons feedbacks. E para dar bons feedbacks, a gente tem que ver o vídeo da pessoa. E muitas vezes ver o vídeo da pessoa exige uma enorme concentração, e exige até que a gente decifre um pouco o que a pessoa está querendo dizer. E isso é muito ruim, porque normalmente as pessoas elas não vão fazer força para decifrar as nossas mensagens. Se nossos conteúdos estão complexos, que vai contra o primeiro princípio, que é da simplicidade, já é um ponto negativo para esse conteúdo. Então, assim, vendo os conteúdos dos outros, né, fica até mais fácil de perceber esses princípios aplicados ou não aplicados, né? Que na maioria das vezes estão não aplicados. Mas, né, por causa do desafio que a recém rolou, por causa do livro que eu comecei a ler e já estou bem avançado no livro, eu comecei a prestar cada vez mais atenção nos meus próprios conteúdos, para ver se eu conseguia ticar cada vez mais esses 6 princípios, ou pelo menos a maioria dos 6 princípios. E desde então eu venho me norteando assim, sempre pensando, quando eu vou botar uma ideia no ar, quando eu vou transformar uma ideia de alguma coisa que aconteceu no meu dia em um conteúdo, eu sempre penso pelos 6 princípios. E vamos falar sobre cada um dos 6 princípios, porque eu acho que tem alguns princípios que são mais importantes talvez que outros, ou até, talvez não mais importantes, mas que são mais fáceis de serem aplicados. E talvez até que quando não são aplicados, eles prejudicam mais do que outros. Vamos aqui do começo, então. O primeiro princípio aqui na ordem é a simplicidade. E essa coisa da simplicidade é uma coisa que intuitivamente eu já falava, já acreditava, que é assim, que a nossa comunicação, ela não pode ser uma coisa complexa. Pelo menos na maioria do tempo não. Eu acho que tem lugares e lugares, mas pensando principalmente em Instagram e TikTok, que normalmente são vídeos mais curtos e tudo mais,
a simplicidade, tu ter uma linguagem simples, é uma coisa muito importante, porque as pessoas, como eu falei, elas não vão decifrar as nossas mensagens. E elas já estão acostumadas a um consumo mais rápido de tudo. Então, se ela viu ali os primeiros 5, 10 segundos, ela não conseguiu pegar a essência, no livro ele fala muito isso. Se tu não conseguiu pegar a essência no começo do conteúdo, provavelmente tu vai sair desse conteúdo. Porque não foi uma coisa simples de tu absorver e entender. E a gente tende a recusar coisas que a gente não entende, até porque a gente se acha burro, talvez, e tudo mais. Então esse lance da simplicidade é muito importante. E daí a simplicidade vem tanto em tu usar palavras simples, usar termos simples, porque às vezes a gente acha que para se posicionar como autoridade a gente tem que usar termos super sofisticados na nossa comunicação, e na verdade é justamente o contrário. Quanto mais simples a gente consegue falar, quanto mais palavras comuns a gente consegue falar, quanto mais analogias a gente consegue fazer no nosso conteúdo, quanto mais didático a gente consegue ser, mais fácil a nossa mensagem é transmitida. Então esse lance da simplicidade é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu sempre tento aplicar também. Explicar como se eu estivesse explicando para uma criança de 10 anos, sabe? Até porque, né, na internet a maioria das pessoas, elas, cara, realmente não tem muita escolaridade, as pessoas normalmente não leem, elas não têm uma super inteligência, então elas não vão entender termos super rebuscados, super diferentes e super profundos. Então uma linguagem simples é uma coisa fundamental para os teus conteúdos e para a tua comunicação no geral. O segundo ponto é a surpresa. Esse segundo ponto eu acho muito interessante também, eu já falava sobre ele, né? E principalmente no início dos nossos conteúdos. É legal introduzir essa coisa da surpresa no sentido de tu quebrar algum padrão. Então eu sempre falo para os meus alunos, né, que o gancho, que é o início do vídeo, é legal que tu cause um sentimento de curiosidade e ou de antecipação por alguma coisa legal que tu vai entregar, alguma coisa diferente que tu vai entregar. Então por isso que a gente vê normalmente vídeos que viralizam, eles têm alguma coisa de estranha, de diferente, alguma coisa que chama atenção no início do vídeo. Pode ser alguma coisa que tu tá segurando, pode ser um artifício visual, pode ser algum som, pode ser algum cenário, pode ser uma frase contraintuitiva que tu faz, mas é alguma coisa que de algum modo traz essa surpresa, essa coisa diferente, né? Então sempre que tu puder também adicionar esse negócio da surpresa, de alguma maneira é super válido nos teus conteúdos. Terceiro ponto é sobre concretude. Esse daí talvez seja o ponto assim que eu mais vi os alunos errando quando a gente dava o feedback para os conteúdos dele, e talvez seja o ponto que eu mais vejo o pessoal errando no geral, na comunicação no geral, que é uma falta de concretude na sua comunicação. O que é concretude? É tu conseguir falar sobre coisas concretas e não subjetivas. O que é concreto? Cara, este livro é concreto, né? O livro é concreto. Sentimentos às vezes são meio subjetivos. Felicidade, realização, tristeza, desenvolvimento, aquelas coisas às vezes do mercado de desenvolvimento pessoal, tu te libertar das tuas amarras, não sei o que. Essa é uma comunicação que é o oposto de concreto. Então concreto é uma coisa que é parecido, anda junto com simples, né, na minha visão, mas é assim, é uma situação real. Então às vezes, ao invés de tu falar sobre coisas hipotéticas e tudo mais, descreve uma situação real que a pessoa vai conseguir imaginar aquilo acontecendo com ela. Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa que, em vez de falar sobre uma coisa que mexe com o teu emocional, tu pega e descreve uma situação. Na situação que tu tá no trânsito e uma pessoa te fecha, te xinga e sai, aquilo ali te deixa muito irritado. Percebe que quando eu descrevo uma situação, eu torno muito mais concreto um problema ou alguma coisa que eu quero falar. Então esse lance da concretude, cara, eu acho assim fundamental, e talvez dos 6 princípios, a concretude e a simplicidade sejam o que eu vejo mais faltar na galera, e é o que eu sempre cuido para eu não ficar, não sei qual é o contrário de concreto, mas para não ficar sem ser concreto. Então eu sempre tento falar sobre coisas simples, descrever coisas com exemplos que as pessoas conhecem, usar palavras que elas conhecem,
se eu vou contar uma história, que a gente tem até relatos aqui, né, que é uma das categorias, mas se eu vou contar uma história, eu tento contar detalhes daquela história que torne concreto a situação que eu estou tentando desenhar. Eu vejo muito essa falta de concretude também na bio das pessoas, pensando de maneira prática. Na bio do Instagram, às vezes elas falam coisas que, cara, não são concretas. Quando vai começar um vídeo também, tá tentando falar sobre algum conceito, mas a pessoa não consegue deixar aquele conceito concreto. E daí a pessoa não vê uma aplicabilidade real, às vezes, de uma baita sacada que a pessoa tá dando. Mas como ela tá falando não de um jeito concreto, aquilo não tem tanto valor, parece. Então a concretude é uma coisa que eu acho muito, muito foda e importante, né? Use exemplos concretos. Procure ver se o que tu tá falando, a pessoa consegue imaginar aquilo ali de uma maneira concreta, tá? Talvez dá para fazer um vídeo só sobre isso, mas acho importante demais essa característica aqui, né? Esse princípio aqui das ideias que colam. O outro princípio, deixa eu ver aqui que eu perdi da página que tava. O outro princípio que a gente usa muito, tá aqui, é sobre credibilidade. Inclusive eu estava lendo sobre a credibilidade hoje, o capítulo da credibilidade hoje. A credibilidade é aquela coisa, se a gente consegue também adicionar no nosso discurso coisas que vão dar credibilidade para nossa fala, melhor. Quem tem naturalmente credibilidade? Experts. Então, se tu vê um médico falando sobre alguma questão de saúde, tu vai ver nele uma credibilidade, tu sabe que ele é médico. Até pessoas que a gente conhece, né, pessoas famosas, celebridades, passam também uma credibilidade. Dá o exemplo. Se a Oprah gosta de um livro, né, mais gente vai gostar desse livro também, porque gosta da Oprah. Então, a gente se importa, né, com o que celebridades que a gente acompanha gostam. Isso é um exemplo de credibilidade. Mas outra coisa que aumenta muito a credibilidade, que eu acho que também tem a ver com a concretude, é quando tu conta uma história ou fala sobre algum assunto e tu consegue dar detalhes sobre aquele assunto. Só o fato de tu estar dando detalhes sobre determinado assunto te dá credibilidade também. Outra coisa que dá credibilidade são estatísticas. Então, se tu consegue dar uma estatística e contextualizar o que significa aquela estatística, credibilidade para ti também. Então são artifícios, né, para deixar a tua comunicação mais objetiva, mais persuasiva, ou que cola mais, né, essa tua ideia, essa comunicação, esse vídeo que tu está fazendo, enfim. O outro ponto, sobre sentimentos. Então também, esse aqui eu ainda não li, né, mas eu li ali um resumo mais ou menos. O que é o sentimento? Se a gente consegue fazer as pessoas rirem, se emocionarem, se sentirem inspiradas com o que a gente está falando, com a história que a gente está contando, com o conteúdo que a gente está fazendo, ponto positivo para nós. Sempre quando a gente mexe em algum sentimento das pessoas, o que a gente está falando fica mais fácil de ser lembrado, né? Inclusive ele fala muito aqui sobre ideias que colam, ele dá muito exemplo de lendas urbanas. Lendas urbanas normalmente são coisas que colam. Eu lembro que quando eu era pequeno tinha a lenda urbana do velho do saco. Aquele velho que tava na rua e roubava as crianças, botava dentro de um saco. Olha como é uma coisa muito concreta, é uma coisa muito simples, mexe muito com o sentimento. Tá vendo? A gente começa a pensar assim e a gente começa a ticar, né, na cabeça esses 6 princípios da ideia que colam. Então, o lance do sentimento é uma coisa muito verdade. E o último, né, princípio da ideia que cola é sobre relatos, que nada mais é sobre histórias. Então, histórias também, né, é uma ótima maneira da gente lembrar de conteúdos. Todo mundo teve aquele professor que ele explicava uma matéria chata às vezes, no meu caso eu odiava química, mas ele conseguia explicar conceitos da química como histórias. E daí às vezes a gente nem lembra mais do conteúdo, mas lembra da musiquinha lá que contava uma história do átomo não sei do que formava, sei lá o que, alguma coisa química. Mas assim, esses 6 princípios das ideias que colam tá servindo realmente para mim como, sim, depois que eu faço um conteúdo, quando eu estou na parte de desenvolver esse conteúdo, eu tô sempre pensando nessas ideias, nesses princípios aqui, nesses 6 princípios, para ver se eu consigo ticar a maioria deles, né? Mas como eu falei, pelo menos 4 desses princípios, se tu conseguir ticar esses 4 princípios, ponto positivo para ti, porque pode ser que esse conteúdo, essa ideia que tu tá botando no mundo aí, essa coisa que tu tá compartilhando com a tua audiência, pode ser
que ela vai colar né, ter mais engajamento, viralizar ou o que quer que seja, né, colar ali, né, nesse sentido. Mas assim, fica a sugestão desse livro. Tô gostando muito, né? Como eu falei, ainda não terminei de ler o livro, mas já deu para pegar muito a ideia. É um livro muito gostoso de ler, que tem vários casos aqui, né? Que conta várias histórias bem contextualizadas. É um livro também que vai te dar vários insights que tu pode trazer para os teus conteúdos, assim como eu estou trazendo aqui. Porque para mim isso que é o documentar, né? É tu estar ativamente em busca de se desenvolver, e se desenvolvendo eu vou ter cada vez mais coisa para trazer para vocês aqui. Eu nunca vou ficar sem conteúdo se eu estou diariamente me desenvolvendo, aprendendo coisas novas. Então, documentar isso, é usar a tua vida como tua fonte de conteúdo, compartilhar coisas que tu tem aprendido, resultados que tu tem gerado, erros até que tu já cometeu. Isso funciona para qualquer mercado, para qualquer tipo de profissional. Eu realmente acredito que documentar é um jeito de produção de conteúdo muito, muito válido, principalmente para tu que às vezes é mais travado. Então, essa filosofia de documentar, usar as 7 categorias dos conteúdos documentativos, que é o que eu ensino no curso, tem ajudado muita gente a destravar, a conseguir imprimir a sua própria personalidade nos conteúdos, a se sentir mais à vontade e também conseguir vender os seus produtos e serviços de uma maneira natural. Então, se tu quiser saber mais sobre os conteúdos documentativos, tem o link aqui na descrição do vídeo. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, dessa reflexão. Compra o livro, se tu não tem ainda, vale muito a leitura. E a gente se vê na próxima. Não deixa de se inscrever no canal e até mais.